Eles a chamaram de bens restantes. Eles riram de seu dedo anelar vazio enquanto brindavam seus copos de champanhe. Clara Ara Bennett pensou que sua vida terminou na noite em que seu ex-namorado Derek Hunt a humilhou na frente da elite da cidade. Ele disse ao mundo que ela não era o suficiente, ele estava errado. Porque minutos depois daquela humilhação, Clara Ara não apenas conheceu um homem, ela conheceu um monstro lindo e aterrorizante que governava as sombras. Ela queria vingança, ele queria uma rainha. Mas quando você assina um contrato de casamento com o rei vampiro, você não apenas promete seu coração, você promete seu sangue. Derek Hunt pensa que ele venceu o jogo, mas ele está prestes a perceber que ele é apenas presa na presença de um predador. O envelope era de cor creme, pesado, e cheirava fracamente a baunilha cara e malícia. Clara Ara Bennett o segurava em suas mãos trêmulas, de pé, no meio de seu pequeno apartamento com corrente de ar em Chicago. Era um convite para o baile de noivado de Derek Hunt e Jessica Price. Qualquer mulher sã o teria jogado no lixo. Derek era o homem que tinha desperdiçado 5 anos da vida de Clara Ara apenas para dispensá-la via mensagem de texto 3 meses atrás, porque ela carecia de ambição. Mas a nota manuscrita na parte inferior foi o que fez o estômago de Clara Ara revirar. Venha, Clara Ara, mostre-nos que não há ressentimentos, a menos que você esteja muito envergonhada para aparecer sozinha. Derek não era um convite, era um desafio. Clara Ara trabalhava como restauradora de arte para o museu local. Ela passava seus dias com poeira e solventes, consertando os erros do passado. Ela não era rica, ela não era influente. E comparada à dinastia da família Hunt, ela era invisível, mas ela tinha orgulho. Eu vou, Clara Ara sussurrou para o quarto vazio. Eu vou entrar lá de cabeça erguida e mostrar a ele que eu não me importo. Esse foi o primeiro erro da noite. O baile foi realizado na propriedade da família Price, uma mansão extensa que parecia mais um castelo. Lustres de cristal do tamanho de carros pequenos pendiam do teto, lançando um brilho dourado sobre centenas de convidados vestidos em seda e diamantes. Clara Ara, vestindo um simples vestido verde esmeralda que ela tinha comprado em liquidação, sentiu-se como uma impostora no momento em que ela atravessou as portas de Mogno. Ela pegou um copo de champanhe, precisando da coragem líquida, e tentou se misturar às sombras perto de uma grande escultura de gelo de um cisne. Bem, olhe quem realmente apareceu. A voz era suave, familiar, e instantaneamente fez a pele de Clara Ara arrepiar. Ela se virou para ver Derek. Ele parecia elegante em um smoking sob medida. Mas seus olhos guardavam aquele mesmo brilho cruel que ela tinha ignorado por anos. Pendurada em seu braço estava Jessica Price, uma mulher que parecia uma boneca de porcelana que se quebraria se você a tocasse gotejando em diamantes. Derek, Clara Ara disse, mantendo sua voz firme. Jessica, parabéns. Obrigada, querida. Jessica arrulhou, seus olhos escaneando a roupa de Clara Ara com um escárnio disfarçado de sorriso. Isso é vintage. É tão corajoso de você usar algo tão gasto. É clássico. Clara Ara corrigiu, sua mão apertando seu copo. Derek riu, girando sua bebida. Clara Ara sempre gostou de coisas velhas e quebradas. É por isso que ela trabalha no museu. Ela gosta de viver no passado. Ele deu um passo mais perto, abaixando sua voz para que apenas o círculo de elites próximo pudesse ouvir. Mas realmente, Clara Ara, por que você está aqui sozinha? De novo, o falatório próximo diminuiu. Pessoas se viraram para assistir. Este era o entretenimento. Estou aqui para te desejar bem. Clara Ara mentiu, seu rosto esquentando. Certo. Derek riu alto e latindo. Ou você está aqui para ver o que você perdeu. Olhe para você. 30 anos de idade, sem dinheiro, sem status. E ele pegou sua mão esquerda, levantando-a para a multidão ver. Nenhum marido ainda vazio. Me solte, Clara Ara sibilou,
tentando puxar sua mão de volta, mas seu aperto era forte. Eu te fiz um favor, Clara. Derek anunciou para a sala. Eu te libertei para que você pudesse encontrar alguém na sua própria liga. Talvez um zelador ou uma bibliotecária. Risadas ondularam pela multidão. Não era apenas uma piada. Era uma execução pública de sua dignidade. Jessica riu, cobrindo a boca com uma mão perfeitamente manicure. Derek, pare. Clara implorou, seus olhos ardendo. Você fez seu ponto. O ponto é, Derek zombou, inclinando-se perto, seu hálito cheirando a uísque escocês. Você não é nada sem mim. Você era um substituto até eu encontrar uma mulher de verdade. E agora você é apenas uma espectadora no meu mundo. Ele soltou a mão dela como se estivesse contaminada. Vá para casa, Clara. Você está arruinando a estética. Clara sentiu as lágrimas ameaçarem derramar. Ela queria gritar para esbofeteá-lo, para virar a mesa de caros aperitivos. Mas ela congelou. O peso de suas escadas a prendeu. Ela era a pobre ex-namorada. A piada. Ela se virou e foi embora. Ela não correu. Ela se recusou a dar a eles a satisfação de vê-la correr. Mas ela caminhou rápido, o som de suas risadas a perseguindo para fora do salão de baile, descendo os grandes degraus, e para fora no ar frio da noite. Tinha começado a chover, porque, claro, tinha. Clara não tinha um carro. Ela tinha pego um compartilhamento de carro aqui e não podia pagar o preço dinâmico para voltar imediatamente. Ela caminhou pela longa entrada sinuosa da propriedade, a chuva congelante encharcando seu vestido vintage, arruinando seu cabelo e se misturando com as lágrimas quentes finalmente escorrendo pelo seu rosto. Ela alcançou os portões de ferro da propriedade e desabou em um banco de pedra perto da estrada, enterrando seu rosto em suas mãos. Eu o odeio. Ela soluçou na escuridão. Eu queria poder queimar o mundo inteiro dele. Cuidado! Uma voz barítono profunda falou das sombras. Desejos falados no escuro têm um hábito desagradável de se tornar realidade. Clara saltou, ofegando enquanto ela olhava para cima. De pé sob o abrigo de um carvalho antigo, encostado em uma limusine preta elegante que parecia se misturar à noite, estava um homem. Ele era alto, impossivelmente alto. Ele vestia um terno preto que custava mais do que todo o guarda-roupa de Derek, feito sob medida para ombros largos e uma estrutura magra e poderosa. Sua pele era pálida, quase como mármore sob o luar, contrastando nitidamente com cabelo tão preto quanto tinta, mas foram seus olhos que congelaram Clara no lugar. Eles eram escuros, intensos, e pareciam engolir a luz ao redor deles. Quem é você? Clara gaguejou, limpando seus olhos, tremendo de frio. O estranho deu um passo à frente. Ele não andou. Ele deslizou. Ele tirou seu paletó, uma coisa pesada e quente feita de cachemira, e a colocou sobre os ombros trêmulos de Clara. O cheiro a atingiu instantaneamente. Cedro, chuva e algo metálico como ferro. Eu sou alguém que detesta valentões, o homem disse suavemente. Ele puxou um lenço branco impecável de seu bolso e o entregou a ela. E eu sou alguém que está atualmente precisando de uma esposa. Clara o encarou perplexa. Com licença. O homem sorriu. Não era um sorriso gentil. Era afiado, predatório e totalmente cativante. Meu nome é Sebastian Vine, ele disse estendendo uma mão. E eu testemunhei o que aquele garotinho fez com você lá dentro. Foi de mau gosto. Clara conhecia o nome. Sebastian Vine, o recluso magnata bilionário da tecnologia que tinha se mudado para a cidade um ano atrás. Rumores diziam que ele nunca saía durante o dia. Rumores diziam que ele destruía concorrentes da noite para o dia. Você viu isso? Clara olhou para baixo envergonhada. Eu vejo tudo, Sebastian respondeu. Você quer vingança, Clara Bennett? Eu posso ver isso queimando em seu peito. Você quer voltar lá
e fazê-lo se arrepender do dia em que nasceu. Eu não posso, Clara sussurrou. Eu sou ninguém. Você é ninguém porque você escolhe ser, Sebastian retrucou. Ele se agachou para que estivesse no nível dos olhos dela. Seus olhos pareciam piscar com um estranho tom avermelhado. Eu tenho uma proposta. Eu preciso de um cônjuge até a meia-noite de hoje para garantir um legado familiar. Um casamento por contrato. 1 ano. Em troca, eu te dou o mundo, dinheiro, poder e a capacidade de esmagar Derek Hunt em pó. O coração de Clara martelou contra suas costelas. Isso era insanidade. Isso era um conto de fadas que deu errado. Por que eu? Por que não uma das modelos lá dentro? A expressão de Sebastian escureceu. Porque eles desejam meu dinheiro. Você deseja vingança. Vingança é um aglutinante muito mais forte do que a ganância. Ele se levantou e ofereceu sua mão novamente. Então, Clara, você quer ir para casa e chorar? Ou você quer se tornar a senhora Vane e voltar lá dentro para apresentar seu marido ao seu ex? Clara olhou para a mansão brilhando na distância. Ela ouviu o som fraco de música e risadas. Ela pensou no rosto presunçoso de Derek. Nenhum marido ainda. Ela olhou para a mão pálida de Sebastian. Parecia perigoso. Parecia uma armadilha. Ela pegou. Vamos, Clara disse. Sebastian sorriu e por um segundo Clara jurou que viu seus caninos eram ligeiramente longos demais, afiados demais. Excelente escolha, meu amor. O interior da limusine de Sebastian Verheyen era mais silencioso que uma tumba. As janelas eram tão fortemente tingidas que o mundo exterior deixou de existir. Clara sentou-se no assento de couro macio, tremendo não de frio. O carro estava perfeitamente quente, mas da adrenalina colidindo através de seu sistema. Aqui, Sebastian disse, produzindo um documento de um compartimento escondido, acordo padrão, fidelidade, aparições públicas e sigilo absoluto sobre minha condição médica privada. Clara franziu a testa, escaneando o papel sob a luz de leitura fraca. Condição médica? Eu tenho uma rara desordem sanguínea, Sebastian disse suavemente, servindo-se um copo de um líquido espesso, vermelho escuro de um decanter de cristal. Ele não ofereceu nenhum a ela. Eu não posso estar em luz solar direta, e eu exijo uma dieta especializada. Você não fará perguntas sobre meu horário ou minha dieta. Concordado. Clara olhou para ele. Ele estava sorvendo o líquido vermelho com uma elegância que era quase hipnótica. Isso é vinho? Algo assim. Sebastian desviou. Assine, Clara. Estamos a 5 minutos do juiz de paz. Eu tenho um juiz na minha folha de pagamento esperando. Clara assinou. No momento em que a tinta tocou o papel, ela sentiu uma estranha sensação, como um choque estático atingindo seu dedo. Bom, Sebastian murmurou. Ele alcançou seu bolso e puxou uma caixa de anel. Ele a abriu rapidamente. Clara ofegou. Dentro estava um diamante negro do tamanho de um ovo de codorna, cercado por rubis que pareciam gotas de sangue. Era gótico, antigo, e valia mais do que o museu inteiro em que ela trabalhava. Isso tem estado na minha família por séculos, Sebastian disse. Ele pegou sua mão esquerda, aquela que Derek tinha zombado, e deslizou o anel em seu dedo. Ele encaixou perfeitamente, anormalmente perfeitamente. Agora ninguém nunca dirá que sua mão está vazia de novo. O carro parou. Onde estamos? Clara perguntou. O tribunal, Sebastian disse. 5 minutos. Isso é tudo o que leva para mudar seu destino. A cerimônia foi um borrão. O juiz, um homem nervoso chamado Sr. Henderson, parecia aterrorizado com Sebastian. Ele apressou-se nos votos, suas mãos tremendo. Quando Sebastian disse, eu aceito. Sua voz ressoou na sala como um rosnado baixo. Quando ele a beijou, seus lábios eram frios como gelo, mas o toque enviou um choque de calor direto para o âmago de Clara. No momento em que eles estavam de volta no carro,
Clara Ara era oficialmente Clara Ara Vine. Agora, Sebastian disse, verificando seu relógio de bolso vintage. O baile não termina por mais 2 horas. Temos tempo para fazer uma entrada. Eu pareço um rato afogado. Clara Ara entrou em pânico, olhando para seu vestido molhado. Sebastian apertou um botão no interfone. Godfrey. Sim, mestre. Uma voz crepitou do banco do motorista da frente. Desvio para a cobertura. A senhora Vane precisa se trocar. Sublinhado, 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 sublinhado. A cobertura estava localizada no topo da Torre Vine, com vista para toda a linha do horizonte de Chicago. Era elegante, moderna e muito escura. As luzes estavam baixas. Uma equipe de estilistas já estava esperando. Sebastian aparentemente tinha enviado uma mensagem de texto antes. Eles não falaram com Clara Ara. Eles apenas trabalharam. Eles a despiram do vestido verde molhado e a colocaram em um vestido de veludo azul meia-noite que abraçava cada curva de seu corpo. Era sem costas, dramático e real. Eles secaram seu cabelo e o arrumaram em ondas em cascata. Eles aplicaram maquiagem que fez seus olhos se destacarem e sua pele parecer luminosa. Quando Clara Ara olhou no espelho, ela não se reconheceu. Ela parecia perigosa. Ela parecia uma rainha. Perfeito. A voz de Sebastian veio da porta. Ele tinha mudado também para um smoking que era ainda mais afiado que o primeiro, com uma gravata azul meia-noite que combinava exatamente com seu vestido. Ele caminhou atrás dela, seus olhos encontrando os dela no espelho. Ele colocou suas mãos nos ombros dela. Seu toque era pesado, possessivo. Você está pronta para caçar? Sebastian sussurrou. Para caçar? Clara Ara perguntou sem fôlego. Para caçar pelo respeito deles, para caçar pelo medo deles, Sebastian corrigiu. Derek Hunt é um homem pequeno com uma mente pequena. Hoje à noite nós o quebramos. Eles levaram a limusine de volta para a propriedade Price. A chuva tinha parado, deixando o ar da noite fresco e claro. Quando o carro parou no manobrista, os atendentes enrijeceram. O brasão Vane estava na bandeira do carro. Sebastian saiu primeiro. O falatório fora da mansão parou. Ele irradiava poder. Ele contornou o carro e abriu a porta para Clara Ara. Ela respirou fundo. Ela tocou o diamante negro em seu dedo. Eu sou a Sir Sebastian Vine. Ela saiu. O manobrista realmente deixou cair as chaves que ele estava segurando. Sebastian ofereceu seu braço. Queixo erguido, meu amor. Sorria. Isso confunde a presa. Eles subiram a grande escadaria. As portas para o salão de baile foram abertas. A festa estava a todo vapor. Derek estava no centro da sala mantendo a corte, rindo alto de sua própria piada. Jessica estava agarrada a ele. E então Derek estava dizendo alto. Ela realmente pensou que poderia apenas ficar ali. Foi patético, realmente. Algumas pessoas simplesmente não sabem quando a sala ficou em silêncio. Ondas de silêncio se espalharam da porta para dentro, até que todo o salão de baile estivesse em completo silêncio. Derek franziu a testa, virando-se para ver o que todos estavam olhando. Sua mandíbula caiu. De pé na passagem arqueada estava a Clara Ara, mas não a Clara Ara que ele conhecia. Esta mulher estava brilhando. Ela estava envolta em veludo e diamantes que pegavam a luz com intensidade cegante. E em seu braço estava Sebastian Vine, o homem mais poderoso e temido da cidade. Sebastian escaneou a sala, seu lábio curvando-se ligeiramente. Ele conduziu Clara Ara para o centro da sala, a multidão se abrindo como o mar vermelho. Eles pararam diretamente na frente de Derek e Jessica. Derek piscou, seu rosto perdendo toda a cor. Clara Ara. Olá de novo, Derek. Clara Ara disse. Sua voz estava firme. Ela sentiu a força de Sebastian ao lado dela, reforçando-a. O quê? O que você está fazendo aqui? Derek gaguejou, olhando dela para Sebastian com olhos arregalados e medrosos. E quem? Eu acredito que você não conheceu meu marido. Clara Ara disse, as palavras provando como néctar doce em sua língua.
Ela levantou sua mão esquerda, o diamante negro pegando a luz e praticamente cegando Jessica. Marido! Jessica guinchou, sua voz rachando. Sebastian deu um passo à frente, dominando Derek. A temperatura na sala parecia cair 10 degrees. Sr. Hunt, Sebastian disse. Sua voz um murmúrio baixo que vibrava no peito de todos. Eu entendo que você teve alguns comentários sobre o status matrimonial da minha esposa no início desta noite. Derek engoliu em seco. Eu não sabia. Quero dizer, Sr. Vane, eu não percebi. Você não percebeu que Clara Ara é a pessoa mais importante nesta cidade porque ela pertence a mim. Sebastian inclinou a cabeça. Agora você sabe, e Sr. Hunt, se você alguma vez falar com ela com algo menos que absoluta reverência de novo. Sebastian se inclinou, seus olhos piscando aquela estranha cor vermelha de novo, visível apenas para Derek. Eu comprarei a empresa de seu pai. A desmantelarei e transformarei esta propriedade em um estacionamento. Derek tremeu, visivelmente tremeu. Sebastian se endireitou e se virou para a multidão, levantando sua voz. Agora quem quer propor um brinde aos recém-casados? A sala irrompeu em aplausos nervosos e frenéticos. Pessoas correram para parabenizar Clara Ara, ignorando Derek completamente. Clara Ara olhou para Sebastian. Ele estava sorrindo para ela, mas então ela viu. Um garçom passou com uma bandeja de bife tartar raro. As narinas de Sebastian se alargaram. Suas pupilas dilataram até que seus olhos estivessem completamente pretos. Ele olhou para a carne crua com uma fome que não era humana. Ele olhou de volta para Clara Ara e, por uma fração de segundo, a máscara escorregou. Não era apenas uma condição médica. O homem com quem ela tinha acabado de casar era um predador, e ela tinha acabado de convidá-lo para sua vida. Você está feliz, meu amor? Sebastian perguntou, sua voz veludo sobre aço. Clara Ara olhou para Derek, que estava encolhido no canto. Ela olhou para o anel em seu dedo. Sim, Clara Ara disse, eu estou. Mas enquanto a música começou de novo, Clara Ara percebeu a verdade aterrorizante. Ela tinha trocado um valentão por um monstro, e a noite estava apenas começando. O silêncio na limusine no caminho de volta do baile era pesado, mas não estava vazio. Estava preenchido com uma tensão tão espessa que Clara Ara sentiu que poderia sufocar nela. A adrenalina de humilhar Derek estava desvanecendo, substituída pela realidade sóbria de sua situação. Ela estava casada com um estranho que estava atualmente sentado o mais longe possível dela. Seus olhos fechados, sua mandíbula apertada. Sebastian, Clara Ara sussurrou. Ele não abriu os olhos. Não, Clara Ara, apenas me deu um momento. Sua voz soava tensa, como uma corda de violino puxada até estar prestes a estourar. Clara Ara notou que suas mãos estavam agarrando seus joelhos tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. O ar no carro parecia congelante apesar do controle de clima. Quando o carro finalmente parou em sua residência, a respiração de Clara Ara prendeu em sua garganta. Ela esperava uma cobertura ou uma mansão moderna. Ela não esperava uma fortaleza. A mansão Vine ficava na beira da cidade, com vista para o lago, isolada por altos muros de pedra cobertos com espigões de ferro. Era uma obra-prima do renascimento gótico de pedra escura, torres imponentes e janelas que pareciam olhos inexpressivos. Era bonita, mas também era aterrorizante. Parecia uma casa que guardava segredos que não tinha intenção de entregar. Godfrey, o motorista, abriu a porta. Bem-vinda ao lar, Sra. Vane. Lar. A palavra soou estranha. Sebastian saiu do carro abruptamente, movendo-se com aquela mesma velocidade antinatural que ela tinha notado antes. Ele não ofereceu seu braço desta vez. Ele marchou em direção às enormes portas frontais de carvalho, deixando Clara Ara para se apressar atrás dele. Dentro do hall de entrada havia uma caverna de mármore preto e veludo. Uma grande escadaria subia para as sombras.
Não havia espelhos, nem um único. Godfrey a levará para sua ala, Sebastian disse, suas costas viradas para ela. Ele estava afrouxando sua gravata com movimentos frenéticos. Eu devo me retirar imediatamente. Sebastian, espere! Clara Ara chamou, dando um passo à frente. Ela estendeu a mão para tocar seu braço. Não me toque! Ele rugiu, virando-se. Clara Ara recuou, tropeçando para trás. Sebastian congelou. Seu rosto era uma máscara de angústia. Seus olhos eram inteiramente pretos, sem brancos, sem íris, apenas um vazio. E suas veias da pele estavam pulsando sob sua tez pálida, escuras e irregulares. Ele parecia menos um bilionário e mais um animal faminto. Sebastian lutou para recuperar sua compostura, dando uma respiração profunda e trêmula. Ele virou o rosto, protegendo-a de seu olhar. Eu estou indisposto, Clara. Minha condição requer tratamento imediato. Por favor, vá com Godfrey. Sem esperar por uma resposta, ele desapareceu. Ele não apenas se afastou, ele se moveu tão rápido. Ele era um borrão, desaparecendo por um corredor escuro que levava aos níveis do porão. Clara ficou sozinha no hall de entrada, seu coração martelando contra suas costelas. O que acabou de acontecer? Godfrey deu um passo à frente, sua expressão ilegível. Ele era um homem mais velho, com cabelo prateado e uma postura que sugeria a formação militar. O mestre tem episódios. É melhor deixá-lo gerenciá-lo sozinho. Venha por aqui, madame. Clara seguiu Godfrey escada acima, sua mente correndo. Uma desordem sanguínea, ele tinha dito, mas ela tinha visto o jeito que ele olhou para aquele bife cru. Ela tinha visto os olhos pretos. Seu quarto era a suíte master da ala leste. Era maior do que seu apartamento inteiro. A cama era um dossel de 4 postes drapeado em seda. Um fogo já estava crepitando na lareira. Era luxuoso, romântico e totalmente solitário. O jantar será trazido para você, Godfrey disse parado na porta. Eu devo aconselhá-la, madame. Não saia de sua ala esta noite. A ala oeste e os níveis inferiores são estritamente proibidos após o pôr do sol, para sua própria segurança. Por quê? Clara perguntou, abraçando-se. Porque esta é uma casa grande, Godfrey disse cripticamente, e é fácil se perder no escuro. Ele fechou a porta e o clique da fechadura soou suspeitosamente alto. Clara não dormiu. Ela não pôde. Ela andou pelo quarto, ainda em seu vestido azul meia-noite. Ela olhou pela janela para os jardins iluminados pela lua. Havia cães, não lobos, patrulhando o perímetro. Enormes feras cinzentas que se moviam com coordenação silenciosa. Às 2h30 da manhã, a fome e a curiosidade a dominaram. Ela não tinha comido no baile. Ela tentou a porta. Não estava trancada por fora apesar do som. Ela a abriu. O corredor estava escuro, iluminado apenas pelo luar filtrando pelas janelas altas. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio vivo. A madeira rangeu. O vento uivou contra a pedra. Não saia de sua ala. Clara ignorou o aviso. Ela precisava de água. Ela precisava entender onde ela estava. Ela rastejou pelo corredor, seus pés descalços, silenciosos no tapete. Ela pretendia encontrar a cozinha, mas um som a parou. Era um som de zumbido baixo e rítmico, vindo do andar térreo perto do corredor por onde Sebastian tinha desaparecido. Atraída por um instinto que ela não podia nomear, Clara o seguiu. Ela desceu as escadas, passou pelo hall de entrada e em direção à pesada porta de ferro no final do corredor. Estava ligeiramente entreaberta. O ar ficou mais frio enquanto ela se aproximava. O cheiro de ferro e cobre tornou-se avassalador. Ela espiou pela fresta da porta. Era uma adega de vinhos, mas em vez de prateleiras de Merlot Vintage, as paredes estavam forradas com refrigeradores médicos de grau industrial com portas de vidro. Dentro, fileiras e fileiras de sacos transparentes cheios de líquido vermelho escuro eram iluminados por luz azul clínica. No centro da sala sentava Sebastian. Ele tinha descartado sua camisa.
Suas costas estavam para ela, revelando uma tapeçaria de cicatrizes, cicatrizes velhas e irregulares que pareciam feridas de espada ou marcas de garras cruzando sua pele pálida. Ele estava segurando uma das bolsas de sangue. Ele mordeu o plástico com um rasgo selvagem, drenando o conteúdo em segundos. Clara ofegou. Foi um som suave, mal uma respiração, mas Sebastian enrijeceu instantaneamente. Ele largou a bolsa vazia. Ele virou-se lentamente. Seu peito estava nu, ofegando de esforço. Um rastro de vermelho escorria por seu queixo. Seus olhos estavam brilhando um fraco vermelho luminescente na escuridão. Eu te disse, Sebastian sussurrou, sua voz vibrando com um poder perigoso. Para ficar em seu quarto. Clara estava paralisada. Seu cérebro tentou processar o que ela estava vendo. Bolsas de sangue, presas, a velocidade, o frio. Você não está doente. Clara respirou, sua voz tremendo. Você é um vampiro. Ela esperava que ele risse para negar, para inventar alguma mentira elaborada sobre uma rara deficiência enzimática. Em vez disso, Sebastian se levantou. Ele limpou a boca com as costas da mão. Ele olhou para ela com uma mistura de fome e tristeza. Eu não sou um vampiro, Clara. Ele disse, dando um passo em direção a ela. As sombras pareciam se apegar a ele, movendo-se enquanto ele se movia. Eu sou o rei, o primordial, aquele que os outros temem. Ele parou a polegadas dela. O cheiro de sangue era aterrorizante e ainda assim inebriante. E você, ele disse, estendendo a mão para colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, seus dedos frios roçando sua pele corada, são a única coisa me impedindo de queimar esta cidade até o chão. Você é minha âncora. Mas âncoras, às vezes elas afogam. Por que você casou comigo? Clara perguntou, lágrimas transbordando. Se você é um monstro, por que me arrastar para isso? Por que Sebastian se inclinou, seus lábios roçando o ponto de pulso de seu pescoço, fazendo-a tremer violentamente. Mesmo monstros ficam solitários, Clara. E seu ex estava certo sobre uma coisa. Você estava quebrada. E eu sou um especialista em consertar coisas quebradas. Ele se afastou, seus olhos retornando a um marrom escuro humano, o vermelho desvanecendo. Vá para a cama, Clara. Ele comandou suavemente. Amanhã, o mundo tentará nos separar. Você precisa de seu descanso. Clara correu. Ela correu todo o caminho de volta para seu quarto, trancou a porta e se enterrou sob as cobertas. Mas enquanto ela fechava os olhos, ela percebeu a parte mais aterrorizante de tudo. Quando ele estava perto dela, quando ele cheirava a morte e perigo. Ela não tinha querido fugir. Ela tinha querido ficar. Na manhã seguinte, Clara acordou se perguntando se ela tinha alucinado a coisa toda. A luz do sol estava entrando no quarto, filtrada, ela notou, através de vidro protetor UV que tingia tudo ligeiramente sépia. Na mesa de cabeceira estava uma bandeja, café fresco, croissants, frutas e uma única rosa vermelha. Havia uma nota. Eu peço desculpas pelo susto. A transição após um jejum é difícil. Eu tenho negócios para atender. Godfrey a levará para o museu. Mantenha o anel. Clara tocou seu pescoço onde ele quase a tinha beijado. Ela olhou para o anel. O diamante negro parecia pulsar com uma luz interior. Ela se vestiu com suas roupas de trabalho, jeans e uma blusa, tentando recuperar alguma normalidade. Mas quando ela desceu as escadas, a casa parecia diferente. As sombras pareciam se curvar a ela. Os funcionários, criadas e lacaios que ela não tinha visto na noite anterior pararam e abaixaram suas cabeças enquanto ela passava. Godfrey estava esperando ao lado do carro. Bom dia, madame. Você parece descansada. Eu sei o que ele é, Godfrey. Clara disse sem rodeios. Godfrey não piscou. Ele abriu a porta do carro. Então você sabe por que ele precisa de você e você sabe por que você nunca deve tirar aquele anel. Ele mascara seu cheiro dos outros. Outros?
O Sr. Vine é o rei. Ouça a sua honra, rei, Godfrey disse enquanto ele ligava o motor. Mas todo rei tem usurpadores esperando por um momento de fraqueza. Você, madame, é o coração dele, e o coração é o lugar mais fácil de atacar. A viagem para o museu foi surreal. Quando Clara Ara chegou, ela esperava sua usual manhã tranquila de restaurar pinturas a óleo do século XVIII. Em vez disso, ela foi saudada por um circo. Paparazzi estava infestando a entrada. Senhora Vine, é verdade que você se casou com o bilionário sombrio? E Derek Hunt? Olhe para aquele anel. Flashes a cegaram. Guardas de segurança tiveram que empurrar a multidão para trás para que ela pudesse entrar. Dentro, seu chefe, o Sr. Henderson, olhou para ela como se ela fosse um alienígena. Clara, quero dizer, Sra. Vane, nós não sabíamos. É ainda apenas Clara Ara, ela disse exausta já. Ela fugiu para seu estúdio no porão, precisando do cheiro de terebintina e silêncio. Ela trabalhou por horas, tentando se perder nas pinceladas. Mas por volta do meio-dia, a porta de seu estúdio abriu com um estrondo. Não era Sebastian, era Derek. Ele parecia maníaco. Seu cabelo estava desgrenhado, seus olhos injetados de sangue. Ele cheirava a uísque escocês do dia anterior e desespero. Você, Derek cuspiu, batendo a porta atrás dele. Derek, você não pode estar aqui, Clara Ara disse, pegando uma espátula. Era uma arma pequena, mas era afiada. Eu sei o que você fez. Derek andou pela sala, suas mãos tremendo. Eu o procurei. Sebastian Vine. Ele não existe antes de 5 anos atrás. Nenhuma certidão de nascimento, nenhum registro universitário, nada. Apenas uma montanha de dinheiro que apareceu do nada. Ele é um homem reservado, Derek. Ele é uma fraude, Derek gritou. E você? Você é uma caçadora de ouro. Você se fez de vítima e então você fugiu como um fantasma. Ele avançou sobre ela. Tire-o. Tire o anel. Eu não vou deixar você me humilhar assim. Derek, pare. Clara Ara gritou, encostando-se em uma bancada. Ele agarrou seu pulso, seu aperto machucando. Você pertence a mim. Você sempre pertenceu a mim. Você pensa que algum esquisitão de terno muda isso? Derek levantou a mão para esbofeteá-la. Clara Ara estremeceu, fechando os olhos, esperando o impacto. Ele nunca veio. Em vez disso, houve um som como um chicote estalando, seguido por um estalo nauseante. Clara Ara abriu os olhos. Derek estava preso contra a parede distante, seus pés pendurados 6 polegadas do chão. Sebastian estava lá. Ele não estava usando seu paletó. Suas mangas estavam arregaçadas. Uma mão estava envolta na garganta de Derek, segurando-o contra a parede de concreto com facilidade sem esforço. As costas de Sebastian estavam para Clara Ara, mas a aura irradiando dele era raiva pura e não adulterada. O ar na sala caiu para congelante instantaneamente. Telas chocalharam em seus cavaletes. Eu te avisei, Sebastian disse. Sua voz não era um rosnado. Era um tom calmo e plano que era infinitamente mais aterrorizante. Eu te disse que se você a tocasse, eu te destruiria. Deixe ir. Derek engasgou, seu rosto ficando roxo. Ele arranhou o braço de Sebastian, mas era como arranhar uma estátua. Sebastian, não o mate! Clara Ara gritou. Sebastian pausou. Ele virou a cabeça ligeiramente para ela. Seus olhos estavam pretos de novo. Ele tentou te machucar. Se você o matar, você vai para a prisão. Clara Ara implorou, apressando-se para a frente. Ela colocou sua mão no bíceps rígido de Sebastian. Estava frio como pedra. Por favor, ele não vale a pena. Sebastian olhou para Derek desgosto, curvando seu lábio. Você tem sorte que ela tem misericórdia. Eu não tenho nenhuma. Ele jogou Derek. Ele não apenas o soltou. Ele o jogou pela sala como um boneco de pano. Derek se espatifou em uma pilha de molduras vazias e gemeu, encolhendo-se em posição fetal, ofegando por ar.
Sebastian endireitou suas abotoaduras. Ele olhou para Clara, escaneando-a por ferimentos. Ele te tocou em qualquer outro lugar? Não, Clara balançou a cabeça tremendo. Como você chegou aqui? Eu não te ouvi entrar. Eu senti seu medo, Sebastian disse simplesmente. O anel, ele me chama. Ele caminhou até Derek, que estava sibilando no chão. Sebastian se agachou. Ouça atentamente, homenzinho. Sebastian sussurrou. Se você alguma vez chegar perto da minha esposa de novo, eu não quebrarei seus ossos. Eu te secarei e deixarei sua casca para os ratos. Você entende? Derek assentiu freneticamente, terror em seus olhos. Ele tinha visto a velocidade. Ele tinha sentido a força. Ele sabia agora que este não era um homem. Saia, Sebastian comandou. Derek se levantou apressadamente, mancando, e correu para fora da porta sem olhar para trás. Clara desabou contra a bancada, suas pernas cedendo. Sebastian a pegou instantaneamente, puxando-a para seu peito. Eu sinto muito, ele murmurou em seu cabelo. Eu deveria ter lidado com ele permanentemente ontem à noite. Sion! Clara se afastou, olhando para ele. Você se moveu pela sala em 1 segundo. Você o jogou 20 pés. Sim. E o anel? Ele nos conecta? Sim. Então tudo o que você disse ontem à noite sobre ser o rei. Sebastian suspirou. Ele pegou sua mão e a levou para uma cadeira. Clara, meu mundo está em guerra. Há facções, antigos clãs de vampiros, que querem meu território. Eles querem Chicago. Por séculos eu os tenho contido sozinho. Mas um rei sem uma rainha é visto como vulnerável, instável. Ele a olhou nos olhos. Eu precisava de uma esposa para solidificar minha reivindicação, para mostrar a eles que estou estabelecendo uma dinastia. Mas ao casar com você, eu pintei um alvo em suas costas. Derek é a menor das suas preocupações agora. Clara sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura. Quem são minhas preocupações? O Conselho dos Espinhos, Sebastian disse sombriamente. Eles são a velha guarda. Eles desprezam humanos, e eles não ficarão felizes que o rei vampiro tenha casado com uma restauradora de arte mortal. De repente, as luzes no estúdio piscaram e morreram. As luzes vermelhas de emergência banharam a sala em um brilho sangrento. Sebastian se levantou abruptamente, posicionando-se na frente de Clara. Ele cheirou o ar. É Derek? Clara sussurrou. Não. Sebastian rosnou, suas presas descendo, afiadas e brilhando na luz vermelha. Derek cheira a colônia barata e medo. Isso cheira a enxofre e podridão. A porta do estúdio lentamente rangeu, abrindo de novo. De pé na porta estava uma mulher. Ela era deslumbrantemente bonita, com cabelo prateado e olhos que pareciam vidro estilhaçado. Ela vestia um terno de negócios, mas suas unhas eram longas, garras escuras. Olá, Sebastian, ela ronronou. Sua voz soava como pedras moendo. Você não convidou sua irmã para o casamento. Eu estou ferida. O rosnado de Sebastian se aprofundou, vibrando pelo chão. Clara, ele disse sem se virar. Corra! Clara congelou, sua mão ainda segurando a borda da bancada. A mulher de pé na porta, a irmã de Sebastian, irradiava uma malícia tão potente que parecia pressão física contra o peito de Clara. Corra! Sebastian repetiu, sua voz tensa enquanto seus músculos se enroscavam para um ataque. Oh, não seja rude, irmão, a mulher disse entrando na sala. As luzes de emergência pintaram seu cabelo prateado em tons de vermelho sangue. Ela não andou. Ela se borrou, aparecendo instantaneamente no centro da sala, bloqueando a única saída. Eu só quero conhecer o animal de estimação. Sebastian se moveu. Ele era um borrão de violência, lançando-se contra a mulher, mas ela era rápida. Mais velha, talvez, e ela pegou seu pulso no ar. O impacto enviou uma onda de choque pela sala que estilhaçou o vidro das janelas de ventilação lá no alto. Meu nome é Valerie, ela disse.
olhando além do rosto rosnando de Sebastian para encontrar os olhos de Clara. E você, Clara Bennett, é uma vergonha para nossa linhagem. Deixe-a ir, Valerie. Sebastian rosnou, suas presas totalmente estendidas. Ela está sob a proteção do anel. Valerie riu, um som de tilintar agudo como cristal quebrando. O anel? Você deu a um humano o anel de domínio? Você, menino tolo, você pensa que uma peça de joia a faz uma rainha? Isso a faz um alvo. Ela torceu o braço de Sebastian com facilidade nauseante, jogando-o na pesada mesa de restauração de aço. A mesa dobrou sob seu peso. Antes que ele pudesse se recuperar, Valerie levantou uma mão em direção a Clara. Clara sentiu dedos invisíveis envolverem sua garganta. Ela engasgou, arranhando o ar enquanto era levantada do chão. Seus pés chutando impotentemente. Pare! Sebastian rugiu, levantando-se apressadamente, mas Valerie levantou um dedo, e ele congelou, preso por alguma força invisível, invocando a paralisia do vínculo de sangue. Sebastian sibilou, seus olhos queimando de fúria. Você está quebrando o tratado. O tratado protege a família. Valerie zombou. Ela não é família. Ela é comida. A visão de Clara começou uma mancha. Ela olhou para o rosto frio e bonito de Valerie. Ela pensou na zombaria de Derek. Bens restantes. Ela pensou em sua vida vazia antes da noite passada. Não, Clara pensou. Eu sobrevivi, Derek. Eu não estou morrendo em um porão. Clara parou de arranhar sua garganta. Ela alcançou seu bolso. Ela ainda tinha a espátula que ela tinha pegado para se defender contra Derek. Era pequena, insignificante contra um monstro, mas ela era uma restauradora de arte. Ela sabia sobre pontos fracos. Valerie era arrogante. Ela estava olhando para Sebastian, regozijando-se. Clara balançou seu braço com a última gota de sua força. Ela não mirou no pescoço ou no coração. Ela mirou na mão que Valerie estava levantando para controlar a magia. A ponta afiada em forma de diamante da faca cortou a palma da mão de Valerie. Valerie guinchou, um som que não era humano, e o aperto invisível desapareceu. Clara caiu no chão, ofegando por ar. Você pequena infeliz. Valerie sibilou, olhando para o sangue negro escorrendo de sua palma. Você ousa tirar sangue real? Sebastian se libertou. No momento em que a concentração de Valerie falhou, a paralisia se desfez. Ele não a atacou desta vez. Ele agarrou Clara, envolvendo-a com seus braços, protegendo-a com seu corpo. Ela revidou. Sebastian ofegou, um orgulho sombrio em sua voz. Ela tirou sangue. Pelas leis do conselho, ela iniciou o direito. Os olhos de Valerie se estreitaram. Ela lambeu a ferida em sua mão, a pele se juntando instantaneamente. O direito? Você quer colocar esta coisa frágil através dos testes? Ela vai quebrar, Sebastian, e quando ela o fizer, eu comerei o coração dela na sua frente. O que é o direito? Clara sussurrou, agarrando a camisa de Sebastian. Um julgamento por fogo, Sebastian disse, não desviando o olhar de sua irmã. Se você sobreviver, o conselho deve reconhecê-la como minha rainha. Se você falhar, ela morre. Valerie terminou com um sorriso cruel. Esta noite, à meia-noite em ponto, o Conselho dos Espinhos se reunirá. Traga-a para a cripta e traga seu ex-noivo. Clara enrijeceu. Derek? Por que Derek? Valerie sorriu sarcasticamente. Porque todo julgamento precisa de um sacrifício, e ele estava tão ansioso para te vender. Quem você pensa que me disse onde te encontrar? O sangue de Clara gelou. Derek não tinha apenas fugido, ele tinha ido direto para os monstros. Nós estaremos lá, Sebastian disse. Valerie desapareceu. Um segundo ela estava lá. No próximo o ar estava vazio, deixando apenas o cheiro de ozônio e podridão. Sebastian se virou para Clara, seu rosto grave. Ele pegou o rosto dela em suas mãos. Clara, me ouça.
O direito é perigoso. Ele testa sua mente, sua lealdade e sua vontade. Mas você tem algo que eles não têm. O quê? Clara perguntou, tremendo. Você tem humanidade, Sebastian disse. Vampiros são arrogantes. Nós subestimamos o que os humanos farão para sobreviver. Você a machucou porque ela não pensou que você era uma ameaça. Continue fazendo isso. E Derek, a expressão de Sebastian, endureceu em pedra. Derek cavou sua própria cova. Esta noite nós o deixamos deitar nela. A cripta estava localizada sob a catedral mais antiga da cidade, um lugar esquecido pelo tempo e mapas. Sebastian conduziu Clara por uma escadaria em espiral que parecia descer para o centro da terra. O ar estava gélido, e as paredes de pedra estavam forradas com caveiras. Clara vestiu o vestido azul meia-noite de novo. Sebastian insistiu que ela parecia a parte de uma rainha, mas debaixo do veludo seu coração estava correndo como um pássaro preso. Eles entraram em uma enorme câmara circular. No centro havia um poço de água preta. Ao redor do perímetro estavam 12 cadeiras de pedra de encosto alto. 11 delas estavam ocupadas por figuras em vestes encapuzadas. A 12ª cadeira, a maior na cabeceira do círculo, estava vazia. Esse era o trono de Sebastian. Valerie estava perto da água, parecendo uma alta sacerdotisa da perdição. E ajoelhado ao lado dela, amarrado e amordaçado, estava Derek. Quando Derek viu Clara, ele fez um ruído abafado. Seus olhos estavam arregalados de terror. Ele parecia patético, despojado de seu caro terno, vestindo apenas sua camiseta, tremendo no frio úmido. O rei retorna, Valerie anunciou, sua voz ecoando no teto abobadado. E ele traz seu animal de estimação. Eu trago minha esposa. Sebastian corrigiu, sua voz ressoando. Ele conduziu Clara para o centro da sala perto da água, mas não muito perto. Ele apertou a mão dela uma vez, então subiu o estrado para tomar seu trono. Ele teve que sentar separado dela. Ele era o juiz. Ela era a acusada Clara Bennett. Uma voz rouca falou de uma das figuras encapuzadas. Você busca sentar ao lado do rei. Você busca governar a noite. Mas você é digna? Eu sou, Clara disse. Sua voz tremeu, mas ela manteve a cabeça erguida. Prove isso, Valerie sibilou. Ela estalou os dedos. A mordaça na boca de Derek desapareceu. Clara, Derek gritou. Clara, me ajude. Eles são loucos. Eles vão me matar. Diga a eles que eu sou importante. Silêncio. Sebastian comandou do trono. Valerie deu um passo à frente. O direito da verdade. O primeiro julgamento. O humano deve decidir o destino de seu inimigo. Ela entregou a Clara uma pesada adaga de prata. Estava fria e coberta por runas intrincadas. Este homem te traiu. Valerie ronronou, circulando Clara como um tubarão. Ele zombou de você. Ele te envergonhou. E hoje ele me contatou e ofereceu-se para me levar até você em troca de dinheiro. Ele vendeu sua vida por uma transferência bancária. Clara olhou para Derek. Ele estava chorando agora, ranho escorrendo pelo seu rosto. Eu não sabia, Derek soluçou. Eu pensei que eles eram apenas rivais corporativos. Clara, por favor. Nós estivemos juntos por 5 anos. Você me amava. Mate-o, Valerie sussurrou no ouvido de Clara. Derrama o sangue dele na água preta. Mostre-nos que você tem um instinto assassino de uma rainha. Se você o poupar, você é fraca. E os fracos são comidos. Clara segurou a adaga. Parecia pesada. Ela olhou para Sebastian. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos estavam implorando para ela fazer a escolha certa. Mas qual era a escolha certa? Se ela matasse Derek, ela se tornaria uma assassina. Ela se tornou como eles. Se ela o poupasse, ela era fraca e eles a matariam. Clara olhou para Derek. Ela lembrou do baile, da humilhação, dos anos dele a fazendo-se sentir pequena. Seria tão fácil. Vingança. Ela levantou a adaga. Derek gritou, apertando os olhos fechados.
Clara baixou a adaga e a bateu no chão de pedra, estilhaçando a lâmina em uma dúzia de pedaços. O som ecoou como um tiro. O silêncio preencheu a sala. Eu não vou. Clara disse, sua voz clara e ressonante. Valerie riu. Fraqueza. Eu te disse, irmão, ela é suave. Não, Clara disse, virando-se para encarar o conselho. Não fraqueza, poder. Ela apontou para Derek. Este homem é nada. Ele é um verme. Matá-lo implica que ele é uma ameaça que vale a pena remover. Ele não é. Ele está abaixo da minha raiva. Ele está abaixo da minha lâmina. Matá-lo é dar-lhe valor. Clara olhou para Sebastian. Uma rainha não abate gado porque eles mugem. Ela os ignora. Sebastian sorriu. Foi um sorriso orgulhoso e aterrorizante. Ela fala a lógica dos antigos. Uma das figuras encapuzadas murmurou. Desdém é a forma mais verdadeira de poder. O rosto de Valerie se contorceu de raiva. Truques com palavras. Se ela não o matar, então ela deve enfrentar a água. Valerie empurrou Clara. Clara caiu para trás, caindo no poço de água preta. Não! Sebastian rugiu, pulando de seu trono. Mas era tarde demais. Clara submersa. A água estava congelante, mais espessa que óleo. Ele correu para seu nariz e boca, mas não a afogou. Na escuridão da água, visões a assaltaram. Ela se viu velha e sozinha. Ela viu Sebastian morto, uma estaca através de seu coração. Ela viu Derek rindo em seu funeral. Desista, a água sussurrou. Apenas solte. Clara sentiu o anel em seu dedo esquentar. Ele queimou. A dor clareou sua mente. Eu não estou sozinha, ela pensou. Eu sou escolhida. Ela chutou para cima. Ela lutou contra o líquido pesado. Ela quebrou a superfície, ofegando, seu cabelo grudado em seu rosto. Ela se arrastou para a borda de pedra. Ela estava tremendo violentamente, sua pele ficando azul. Valerie parecia chocada. Nenhum humano sobrevive à piscina do desespero. Suas mentes se estilhaçam. Clara se levantou. Ela estava tremendo, mas ela estava de pé. A água preta pingava de seu vestido, mas onde ela tocou o chão, ela se transformou em vapor. Ela olhou para Valerie. É isso? Clara perguntou através de dentes batendo. É tudo o que você tem? Sebastian estava de repente ao lado dela. Ele tirou sua pesada capa e a envolveu ao redor dela. Ele virou para o conselho. Ela poupou o traidor por orgulho. Ela sobreviveu à água através da vontade. Ela usa meu anel. Ela é minha rainha. Ele olhou para as figuras encapuzadas. Alguém contesta isso? As figuras encapuzadas se levantaram. Um por um eles se curvaram. Salve a rainha, a voz rouca disse. Valerie gritou em frustração. Isso é uma farsa. Eu desafio. Você não desafia nada, Sebastian disse. Ele se moveu mais rápido que a vista. Sua mão envolveu a garganta de Valerie. Ele a levantou do chão. Você perdeu, irmã, e agora você pagará o preço pela traição. Espere, Clara disse. Sebastian pausou, olhando para sua esposa. Não a mate, Clara disse. Exília. Deixe-a viver sabendo que ela perdeu para um humano. Esse é um castigo pior. Sebastian soltou Valerie. Ela caiu no chão, tossindo. Saia, Sebastian comandou. Se você alguma vez pisar em Chicago de novo, eu não serei tão misericordioso. Valerie se levantou apressadamente, lançando um último olhar de puro ódio para Clara e fugiu para as sombras. Agora apenas Derek permaneceu. Ele estava olhando para Clara com olhos arregalados, cheios de descrença. Clara, você me salvou. Clara caminhou até ele. Ela olhou para baixo. Ele parecia tão pequeno. Eu não te salvei, Derek, ela disse friamente. Eu apenas não queria sujar minhas mãos. Ela se virou para Sebastian. O que fazemos com ele? Sebastian sorriu, suas presas brilhando.
Nós o deixamos ir, mas eu acho que ele precisa de um pequeno presente de despedida. Sebastian pegou o rosto de Derek. Ele forçou Derek a olhar em seus olhos. As pupilas de Sebastian dilataram, engolindo suas íris, transformando-se em vazios infinitos. Você vai esquecer este lugar, Sebastian entonou, sua voz ecoando com poder hipnótico. Você vai esquecer Clara Aravine. Você vai esquecer seu dinheiro. Você vai esquecer seu orgulho. Você vai viver uma vida de mediocridade. Você vai trabalhar duro e você nunca vai progredir. Você vai sentir o vazio que você tentou dar a ela todos os dias pelo resto de sua vida miserável. Ele soltou Derek. Derek piscou. Seus olhos estavam vidrados. Ele olhou em volta confuso. Onde? Onde estou? Quem é você? Godfrey, Sebastian chamou. O motorista leal saiu das sombras. Leve o Sr. Hunt para a rodoviária mais próxima, Sebastian disse. Dê a ele 5 horas. Ele tem um longo turno na lanchonete para chegar. Derek se levantou, arrastando-se como um zumbi. Ele não reconheceu Clara. Ele se afastou, desaparecendo no túnel escuro, despojado de suas memórias, sua riqueza e sua crueldade. Ele se foi. Clara desabou contra Sebastian. A adrenalina estava desvanecendo, deixando-a exausta. Você conseguiu, Sebastian sussurrou, beijando sua testa. Minha rainha. Clara olhou para o anel. Não era mais apenas uma peça de joia. Era uma parte dela. Vamos para casa, marido, Clara disse. 3 meses depois, o frio do inverno tinha desaparecido, substituído por uma primavera vibrante. Mas a verdadeira transformação estava em Clara. De pé diante do espelho na suíte master da mansão Vine, ela não era mais a mulher trêmula em um vestido molhado. Ela estava envolta em seda vermelha sangue, sob medida que abraçava suas curvas como uma segunda pele, seu cabelo coroado com diamantes. Pronta, meu amor? Sebastian perguntou, aparecendo na porta. Ele parecia menos um predador esta noite, e mais como um rei, embora o brilho perigoso em seus olhos permanecesse. Pronta! Clara sorriu, tocando o diamante negro em seu dedo. A grande abertura do Museu Vien foi o evento do século. Quando sua limusine parou, os paparazzi enlouqueceram. Desta vez, Clara não estremeceu. Ela saiu para as luzes piscantes, seu queixo erguido, irradiando uma confiança fria e real. A multidão se abriu para eles, uma mistura de admiração e medo em seus olhos. Dentro as mesas tinham virado completamente. As mesmas socialites que tinham rido de seu noivado agora estavam desesperadas por um aceno. Jessica Price estava lá, parecendo pálida e ansiosa, sua fortuna familiar desmoronando. Quando ela fez contato visual com Clara, Jessica olhou para baixo e fugiu apressadamente. Clara nem sequer sorriu. Uma rainha não se preocupa com insetos. Quanto a Derek, ele tinha ido embora, esfregando pratos em uma lanchonete de beira de estrada 3 cidades adiante, suas memórias de riqueza e Clara apagadas pela hipnose de Sebastian, vivendo a vida vazia que ele tinha tentado desejar a ela. Sebastian varreu Clara para a pista de dança para a valsa final. A sala ficou em silêncio enquanto eles se moviam em perfeita harmonia. Eles estão aterrorizados com você, Clara sussurrou, apoiando a cabeça em seu peito. Bom, Sebastian murmurou, seus lábios roçando a orelha dela. Deixe-os temer o rei contanto que eles se curvem à rainha. Ele a inclinou para baixo e enquanto eles se beijavam, Clara sabia que estava em casa. Ela tinha sido zombada por não ter marido, mas ela tinha acabado com o único que importava. Ela não era mais Clara Bennett, a vítima. Ela era a Rainha Carmesim e seu reinado estava apenas começando. E essa é a história de como Clara Bennett passou de uma pária de coração partido para a mulher mais poderosa do submundo. Ela aprendeu que às vezes, quando você atinge o fundo do poço, a única mão que se estende para te puxar para cima pertence a um monstro.
Mas às vezes esse monstro te trata melhor do que qualquer humano jamais fez. Derek Hunt aprendeu da maneira difícil que você nunca deve chutar alguém quando está caído, porque você nunca sabe quem está observando das sombras. O que você pensa? Clara Ara fez a escolha certa ao poupar Derek, ou ela deveria tê-lo jogado na água? E você assinaria um contrato com um rei vampiro por vingança? Me deixe saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de karma, romance e reviravoltas sombrias, por favor, esmague o botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para que você nunca perca uma história. Nós postamos novo drama todos os dias. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.